sua saúde. Oferecimento: Farmácia Flor de Joá. Há 20 anos sendo a pioneira do Cariri. Durante todo o mês de janeiro acontece a campanha Janeiro Branco, que é dedicada a colocar os temas da saúde mental em máxima evidência no mundo, em nome da prevenção ao adoecimento emocional da humanidade. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar aqui no estúdio da Rádio Povo CBN Cariri com o psicanalista Dr. Herington Araújo. Dr. Herington, muito bom dia, bem-vindo à Rádio Povo CBN Cariri. Bom dia, Faria Júnior, a todos os ouvintes do seu programa. Um prazer estar aqui e agradecendo primeiramente o convite que me foi feito. Nós te agradecemos pela sua atenção. Janeiro Branco, por que se escolheu o janeiro para fazer uma campanha mundial de cuidado com a saúde mental? Na verdade, essa campanha nasce, ela é idealizada por um profissional da saúde mental do estado de Minas Gerais, né, que, segundo ele, numa passagem de ano, eu acho que 2013 para 2014, algo assim, ele, como o pessoal da psicologia chama de insight, não é? Eu digo pessoal da psicologia porque eu sou psicanalista, não sou psicólogo, né? Mas me parece que a ideia era justamente tomar o mês de janeiro e a cor branco, né? Ou seja, com papel em branco, talvez, né? Pensarmos, para ver o que é que se pode escrever no início do ano, né? O que é que se pode pensar de melhorias, no caso aí da proposta dele na saúde mental, para aquele ano que se iniciava, né? Então, acho que a ideia aqui seja essa, assim, a razão pela qual o Janeiro Branco, né? É correto dizer que o ser humano nunca esteve tão doente emocionalmente e mentalmente como agora? Eu, sinceramente, não saberia lhe dizer se isso é correto, né? Porque teríamos que ver em outros momentos da história da humanidade. Uma coisa é certa, né? Que uma coisa chamada angústia, ela sempre existiu na humanidade, né? Desde que existe gente no mundo, né, existe angústia. O que eu vejo como um tema delicado, que eu acho que tem que ser tratado, né, esse tema da saúde mental, a relação, por exemplo, com a psicanálise, o Janeiro Branco, que traz isso para ser conversado, né, é justamente pensarmos na angústia, isso que é estrutural para cada humano, não como uma doença. Eu digo isso porque, do ponto de vista da psicanálise, a angústia, o que chamamos mais tecnicamente, digamos, de angústia de castração, ela é algo estrutural para o humano. Nós nos constituímos, né, a partir das relações, né, primeiramente do bebê com sua mãe, com o pai, as funções que operam aí, por exemplo, função materna, paterna, e a angústia está desde sempre em nós, né? Inclusive a angústia de separação, né? Uma angústia, eu digo estrutural, por quê? Porque se um bebê não se separa da sua mãe, né, e isso gera angústia, o que chamamos de angústia de castração, isso sim vai ocasionar problemas para a vida desse bebê quando não adulto. Consegue se desenvolver, né? Isso, se desenvolver. Temos umas estruturas psíquicas, por exemplo, a psicose e outras, que nós associamos também justamente por não ter havido essa angústia. Esse rompimento, né? Isso. Agora, o senhor falou da angústia, mas hoje se fala muito e há muitas pessoas que se identificam, se dizem, e inclusive que já foram diagnosticadas sofrendo de problemas como ansiedade e depressão. Sim, sim. É por isso que eu quis colocar esse nome angústia, para diferenciarmos de depressão, né? Depressão, claro, é um quadro clínico, né, em que envolvem vários fatores, né? Não é a angústia em si. O que me chama a atenção hoje em dia, por exemplo, com o aumento do uso de medicamentos, né, é que as pessoas, parece que tem a ver com a sua pergunta inicial, né? Parece que geraram uma intolerância à angústia, né? Ninguém pode sentir mais tristeza nenhuma, não pode mais brigar com o namorado, né? Não pode mais ficar triste porque teve um rompimento, uma separação, porque tem que tomar remédio, né? Ou seja, isso não é depressão, né? Depressão é um quadro definido, um quadro psiquiátrico muito bem definido, né? A ser dado, diagnosticado, né? Mas que nós não podemos comparar com qualquer tipo de tristeza, por exemplo, né? Porque
O fato de estarmos vivendo numa sociedade extremamente consumista e, entendo eu, para agravar ainda mais isso e ampliar os nossos desejos e frustrações, com muito tempo dedicado às redes sociais, aonde só se posta o que entende-se como belo, bom e desejável. Essa nossa rotina atual, moderna, contemporânea, tem contribuído para esses problemas? Acredito que podemos pensar, sim, que o ideal que cada um mostra lá no Facebook, no Instagram, nas redes sociais como um todo, nos grupos de WhatsApp também, pode ser razão para que algumas pessoas, né, não todas, mas algumas pessoas também sofram com isso. Eu vou lhe pedir só permissão para a gente fazer um parêntese aqui. Vamos dar uma pausa. Temos que ir para o repórter CBN. A gente retorna a nossa conversa em instantes. 9h05. O povo no rádio. Bom, vamos então, depois do repórter CBN, continuar com a nossa conversa aqui com o Dr. Herington Araújo, psicanalista. Estamos falando sobre o Janeiro Branco. Dr. Herington, o senhor estava falando sobre a questão das redes sociais que induzem as pessoas a sempre estarem, muitas vezes, postando coisas que nem de fato vivenciam ou que são, é mais aquilo que desejariam ser, que gostariam que as pessoas vissem como elas almejam ser e também dos riscos que isso pode causar para a saúde mental. Na realidade, o que o Facebook, principalmente Instagram e essas outras redes sociais, né, escancaram, mas nós também não vivemos sem eles mais hoje em dia, né? Mas o que escancaram é algo que também é estrutural humano, né, que é a dependência do outro, do olhar do outro, né, da atenção do outro, da opinião dos outros. E o que o Facebook e as outras ferramentas fazem, Instagram e tal, é justamente de forma... ampliar isso aí, né? Ampliar, né, de uma forma radical, não é? Porque em tempo real, todos os seus amigos ou outros que possam visitar, se estiverem abertos suas fotos e tudo mais, né, seus comentários, quem visitar suas páginas, né, o seu perfil, em tempo real, sabe, por exemplo, se você está solteiro, se você está namorando, se está casado. Então, é uma invasão a cada pessoa, mas... Que você permite, né? Que você permite e induz, né? Induz, né? Mais do que permite, você tá todo o tempo... Você não posta o pior seu, né? Você posta o melhor, né? Embora a nossa colega aqui do lado tenha falado que posta tudo, mas eu acho que a grande maioria das pessoas posta quando está feliz, não posta quando está triste, por exemplo. Posta, né? E às vezes postam até falsas felicidades, né? Isso. Né? É o ideal todo o tempo, não é? Claro, isso pode causar sofrimento em algumas pessoas que ficam se comparando todo o tempo com aquele ideal. Né? Poxa, tudo dá certo na vida daquela pessoa, na minha nada dá. Não é? Agora, cada pessoa responde de uma forma diferente, óbvio, emocionalmente a isso. Né? Esse é o grande problema, né? Quer dizer, eu creio que a grande chave é encontrar o equilíbrio entre o que de fato é real e o que é pensado, o que é almejado. Agora, falando sobre a busca por uma cura, por um entendimento melhor, ainda existe muito preconceito com relação à procura de uma terapia, de uma análise, porque geralmente quando alguém fala fulano foi no psicólogo, fulano foi no terapeuta, ih, rapaz, não tá doido para ir no terapeuta, não sei o quê. Existia muito esse preconceito. Hoje basicamente já acabou, né? Não, ainda existe, claro, né? Acho que talvez até no interior exista mais, mas a primeira coisa que eu tenho a te dizer é que quem está doido não procura um psicanalista. Ele pode até, por alguma razão, uma outra razão, chegar a um psicanalista, né? Mas alguém fazer análise já é um bom indicador que não está doido, né? Porque é necessário um certo discernimento, né? E mesmo estando acontecendo o que esteja acontecendo na sua vida, para você procurar um analista, né, é necessário algum discernimento para você tomar essa atitude, né? Então, por isso que eu digo que já é um bom indicador de que alguém não está doido.
Hoje nós sabemos aí, há uma quantidade infinita de livros de autoajuda, sites, ferramentas, aplicativos para smartphones. Essa oferta tão grande é uma forma de a gente mensurar que há também uma procura muito maior e que, portanto, cada vez mais as pessoas precisam desse tipo de apoio para se manterem lúcidas. Uhum. Não é à toa que há uma relação direta entre o que você está falando do consumismo também, né? Do que está... é o modelo S não sei o quê, agora já saiu o A não sei o que mais lá, de tal marca. Tem isso do que a gente pode falar como discurso do capitalista, desse consumo dos bens, né, de forma incessante, sempre o que está na moda, o que está no modelo. Mas tem um item que eu digo que são celulares, por exemplo, talvez seja o maior ícone atual, que certeza vincula justamente o nosso tema anterior, que é a dependência que temos do outro, né? Tanto para ser visto com o seu celular, que é melhor. As crianças estão fazendo isso, né? As crianças estão chegando do colégio exigindo dos pais, por exemplo, que comprem o S não sei o quê, porque o dele já está ultrapassado. Então esse discurso já está entrando muito, muito cedo, né? No meio, nas crianças, nos colégios. E isso é preocupante, realmente, né? Porque são duas coisas. É você depender do discurso do capitalista, no sentido de consumir sempre mais e mais bens e o que está... Ter que estar sempre atualizado, né? Aquilo que você comprou hoje, daqui a poucos meses já não serve mais. Exatamente. E juntando a isso as redes sociais, né? Porque justamente você usa os aparelhos celulares hoje, mais do que tudo, para as redes sociais, né? Para se comunicar, né? Pouco se usa um telefone para se falar, né? Isso. Né? Então, eu vi agora, já que estamos falando de saúde mental, mas no caso a saúde oftalmológica também vai junto, né? De crianças muito pequenas, né? Com graus de miopia enormes. Pelo uso excessivo das telas, né? Celular, né? Eu vi uma matéria agora, semana passada. Então você veja que realmente a saúde mental, podemos pensar como aí, né, essa dependência do outro, que desde cedo as crianças estão... Né, as crianças estão do mesmo jeito. Se você disser, eles ficam pedindo que os coleguinhas e todo mundo curta dele, tantos likes. Porque se você tiver poucos likes, o coleguinha tem mais likes. Já reclama se mandar uma mensagem para o amigo e ele não responder no WhatsApp, né? Então, o que é que evidenciam essas redes sociais, o WhatsApp? Né? É a dependência de cada um do outro e dos outros. É justamente aí que entra a ideia de uma psicanálise, não é? Psicanálise que eu digo, alguém procurar um analista, porque... Aqui na região, as pessoas já há uma demanda, já há um volume interessante de pessoas que procuram fazer uma terapia, uma análise, para tentar se livrar do vício da internet, das redes sociais? Eu diria que, pelo menos no meu consultório, não tenho essa demanda específica, não é? Eu acho que isso atinge cada um de uma forma radicalmente singular, né? Mas não diria a você que especificamente por um vício, por exemplo, com o celular, né? Como seria o vício com videogame, né? Isso não. Mas o que eu te falava em relação a uma análise, de forma mais fundamental, podemos dizer, é que uma análise pode gerar uma dependência menor do outro. Eu estou falando de forma mais abrangente, claro que a análise serve para um bocado de coisa, né? Para cada um de um jeito diferente. Mas eu diria que quando você, num percurso de análise, né, você passa a se deparar com a não necessidade dessa dependência do outro e dos outros que lhe circundam, digamos, né? Eu acredito que isso faz com que outros temas, né, terminem se resolvendo também, né? Porque você, por exemplo, a angústia que falamos agora há pouco, né? Você não suportar uma separação de alguém, vou dar um exemplo bem simples, né? E precisar, por exemplo, de medicamento para isso, né? Não é normal, né? Isso aponta para uma dependência do outro,
né, muito grande. É para isso que aponta essa intolerância à angústia, entende? Então, uma análise, se ela anda, se ela avança, faz com que você dependa menos tanto das opiniões, do olhar do outro. Em que sentido? De você não ter que ser alguém, ou sentir, viver e fazer algo para atender a um olhar. E veja bem que do outro pode ser, não necessariamente alguém que convive com você. Pode ser algo que na psicanálise percebemos como fazendo parte de uma fantasia, ou do fantasma daquela pessoa que foi gerado na sua criação, como nós chamamos aqui, né? Na sua infância. Algo que fica determinando você a ser de uma determinada forma, que inclusive lhe faz sofrer muitas vezes, né? Por isso que nós trabalhamos com isso, essa descoberta de Freud, que é o inconsciente, né? Ou seja, por isso é tão radical uma experiência de análise, porque esse saber inconsciente ele está do lado de quem procura a análise. Digamos que o analista ele lhe ajuda, faz uma intermediação entre o analisante, que é como chamamos quem faz uma análise, o paciente, né, e o seu próprio saber inconsciente, né? É diferente, eu estou te colocando dessa forma porque é radicalmente diferente, por exemplo, da relação com o médico. Quando você procura um psiquiatra, o saber, que não é inconsciente, esse saber, que é da ciência, né, está do lado do médico. O médico sabe. Não quer dizer que ele, com seus remédios, resolva as fantasias dos seus pacientes, né? Que isso é bem mais profundo. E os psiquiatras sabem disso, né? A minha opinião é que os bons psiquiatras, né, sabem que a medicação é algo tudo bem, que pode ser importantíssimo. Eu não tenho nenhum problema em encaminhar... Sou psicanalista, não sou psiquiatra, né? Não tenho nenhum problema em encaminhar pacientes meus a psiquiatras, quando eu percebo que há uma necessidade né, de uma avaliação e possivelmente uma medicação, que só um psiquiatra pode prescrever, claro, né? Mas o caminho inverso eu acho complicado, de que alguém fique só em um psiquiatra. Porque o medicamento ele tem várias propriedades. Temos a indústria farmacêutica fornece equipamentos, por exemplo, em relação às psicoses, à esquizofrenia, maravilhosos em relação ao que tínhamos 10, 20 anos atrás. Isso é inquestionável, né? Agora, os medicamentos eles não mudam a história da pessoa, né? Não tratam mudam. só os sintomas, né? Tem que ir lá para a causa, né? Isso, exatamente. Você chegou exatamente no ponto certo. O problema para a psicanálise não são os sintomas. O sintoma já é como você se defende da angústia, entende? Né? Por exemplo, em uma neurose obsessiva, que alguém lava as mãos 100 vezes depois de tocar em qualquer coisa. Você pode dizer, não, vamos tratar esse sintoma aqui, né? Mas o problema não é esse, o problema é que angústia está fazendo. E o que está causando esse comportamento? Né? E que fantasia inconsciente faz com que ela tenha o ato de lavar as mãos 100 vezes. Entende? Ok, doutor Herington Araújo, psicanalista, muito obrigado pela sua atenção aos ouvintes da Rádio Povo CBN Cariri, aqui no nosso quadro Sua Saúde. Eu que agradeço, Faria Júnior, e espero em outros momentos podermos continuar nossas conversas aqui. Com certeza. Um grande abraço. São 9h17 agora, intervalo, voltamos já.